todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, esse louvor ele mexe muito comigo porque eu desejo muito esse lugar, onde não haverá mais dor, choro, onde contemplaremos Jesus face a face, veremos os olhos de Jesus. Como isso é profundo, como isso é tremendo. O local da presença real de Deus, a morada de Deus. Esse é o objetivo nosso, é o que nos impulsiona a resistir todos os dias às nossas lutas. Mas nós vamos dar continuidade a nós entendermos qual verdadeiramente é a igreja ideal, né? Há um leque de igrejas hoje sendo oferecidas e a gente se pergunta qual é a igreja ideal. E quando a gente viu domingo passado, a gente percebeu que a igreja ideal é a igreja de Jesus Cristo, ao qual ele diz, conversando com Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, sobre a afirmação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós vimos ali em Atos dos Apóstolos como que essa igreja que foi tão perfeita, que cresceu, que Deus acrescentava as pessoas a serem salvas, quando o texto diz que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pilares da igreja ideal. Pilares que dão forma, que sustentam a igreja ideal. Esses 4 pilares, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. A igreja ideal ela é fundamentada nesses pilares. A gente percebe na igreja primitiva que a igreja que mais crescia era a igreja ao qual o próprio Deus acrescentava as pessoas. Essa igreja era sustentada por isso. No domingo passado a gente meditou sobre a doutrina dos apóstolos, né? Sobre o legado de Jesus, não doutrina de homens, mas a própria doutrina falada por Cristo, as palavras de Jesus Cristo. Quer dizer, a fundamentação da igreja está nas próprias palavras de Jesus. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, vai estar fundamentado sobre a rocha. Então a gente vai percebendo que não é doutrina de homens, não é o que o homem fala, mas é o que Jesus deixou para nós. A igreja precisa estar fundamentada na palavra. Só que a doutrina sozinha ela não sustenta uma igreja. Somente as palavras, há uma necessidade dessas palavras se tornarem práticas. E a comunhão é a prática da doutrina dos apóstolos. É por isso que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, nas palavras de Jesus e na comunhão. Então, ela sozinha não sustenta, há outros pilares. E hoje nós vamos meditar nesse pilar tão fundamental que é comunhão. Então, eu não sei o que passa na sua mente, o que vem quando fala comunhão, o que você imagina que é comunhão, quando se fala em comunhão, porque a igreja perseverava nisso. Irmão Cláudio, só o retorno aqui um pouquinho para mim, porque eu quase não estou me ouvindo. Então, o que é a comunhão? O que você imagina? As pessoas falam que a igreja falta comunhão às vezes na igreja, que todo mundo vai embora e não se conversa, como se essa interação fosse comunhão, né? Ou aí as pessoas falam, na catedral é bom porque lá tem comunhão, a gente fica conversando, como se isso, a gente imagina isso como comunhão, porque no sentido mais simplório da palavra, é isso, né? A gente está ali comungando uns com os outros, né? Ou então quando a gente visita um outro. Então a gente tem essa ideia, mas no texto original, na palavra que foi descrita ali por Lucas, ele usou o grego, e a palavra no grego é koinonia. Então a palavra para comunhão usada aqui, eles perseveravam no quê? Na koinonia. E o que é a koinonia? O significado dela significa participação, significa companheirismo, partilha, olha só. Então o sentido de koinonia para comunhão é compartilhamento de vida. Olha só, é você estar participando da vida do outro. É uma participação em comum, é uma partilha com. Então é compartilhamento de vida.
Então a igreja perseverava na doutrina, nas palavras de Jesus e colocava essas palavras em prática como? Compartilhando a vida. Eles compartilhavam a vida no meio da igreja. Então é só a gente lembrar do que o próprio salmista, ele diz, Davi, no Salmo 133, que é muito conhecido, quando a gente vai ver ele falando assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, preste atenção no que ele está dizendo. Ele não está dizendo que as pessoas sintam um momento como nós vivemos aqui, alguns momentos que estamos juntos aqui e conversamos. Não, não é isso. É que eles vivam. É uma vida de comunhão. Não é um momento de comunhão. A gente precisa ter esse entendimento. Ele fala, quão bom e quão suave é que nós tenhamos uma vida de comunhão. Vivam em comunhão. Vivam unidos, unidade. Então não é momento, comunhão não é uma questão de momento, é questão de vida. Então o que a igreja primitiva fazia é que eles tinham vida em comum. A gente precisa entender o sentido, o que é igreja, porque se nós não compreendermos igreja, se nós entendermos igreja como uma instituição, a questão institucional, nós vamos errar, nós não vamos mirar corretamente no nosso alvo, porque a igreja não é isso, essa instituição que a gente dá um nome, as denominações. Nós somos da Igreja Cristã Evangélica, outros são da Assembleia de Deus, outros são da Igreja Batista, outros são da Igreja Metodista, e vai indo, né? Presbiteriana. Igreja não é isso, igreja são pessoas. É uma reunião de pessoas. Então, igreja é corpo. Nós precisamos entender isso. Igreja é corpo, vários membros, mas um só corpo, ao qual Cristo é o cabeça. Nós precisamos entender. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja com vocês. Nós somos igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não somos a catedral. Não existe a catedral, não existe a Emanuel, não existe a Jerusalém, existe a igreja de Cristo. É um só corpo. Não existe a igreja de Cristo aqui nós somos um corpo, nós somos a igreja de Cristo, ali é outra corpo. Não, é um só corpo no mundo inteiro. Então nós somos a igreja de Jesus, vários membros e um só corpo, compartilhando o quê? Uma só vida. É isso que nós precisamos ter, esse entendimento, para entender a comunhão, para entender o mistério daquela igreja que crescia tanto. Por quê? Porque eles ouviam as palavras de Jesus, a doutrina que foi colocada a eles, e eles perseveravam o quê? No que Jesus ensinou, nessa comunhão, nessa koinonia, nesse compartilhamento de vida. Quer dizer, nós aqui somos um só corpo. E isso não é uma doutrina, isso não é um entendimento meu particular. Não é um entendimento da nossa denominação, Igreja Cristã Evangélica. Não é. Não é uma filosofia humana. Não é uma teologia reformada. Não. E isso parte do próprio ensino de Jesus. Lembre que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no que Jesus ensinou. Então é o próprio Cristo que ensina essa comunhão. O que é a comunhão? O que é esse compartilhamento de vida? Lá em João capítulo 17, Jesus, quando vai fazer uma das orações mais lindas que existe, ele orando ao Pai a respeito do quê? Da igreja. Olha só como é que ele ora. Ele diz assim, falando desse compartilhamento. Eu esqueci de botar essa figura. O que é compartilhamento de vida, né? Você compartilhar essas duas crianças. Mas olha lá o que Jesus fala. Minha oração, olha só, prestem atenção, é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então olha qual que é a oração. Pai, eu quero que eles, a igreja, sejam um, que eles entendam por como nós somos,
que eles percebam isso, que eles têm a mesma coisa que nós temos. Tu estás em mim, eu estou em ti. Que assim eles sejam um. Para que o mundo realmente veja que tu nos amou, que tu amastes a ele, que eles são a igreja, eles são o corpo. Então a oração de Jesus Cristo, o ensino de Jesus é que nós sejamos um, sem divisão. Então essas divisões que existem, você acha que quem semeia isso? Quem é que faz de tudo para ir contra o que Cristo ensina? O espírito do anticristo, que está no meio das igrejas, gerando o quê? Divisão. Então eu começo a colocar fermentos pequenos para quebrar. Então nós vamos dividir, porque batismo para mim é por aspersão. Não, eu entendo que batismo é por imersão. Divide. Não, Jesus Cristo vai vir antes da grande tribulação, Jesus Cristo vai vir depois da tribulação. Divide. Não, aqui mulher não pode usar a calça. Aqui mulher só pode usar. Não, aqui pode. Divide. Olha, o que o próprio Cristo, na doutrina dele, disse que não é assim. Não é isso. Então gera o quê? Divisão. E Jesus Cristo quer que nós sejamos o quê? Um. O que é que nos une? O amor. A única lei que ele deixou para cada, uma nova lei vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, quando você vê essas divisões sendo lançadas, essas teologias humanas, esse tipo de interpretação, isso não vem do alto, não vem. Nada que gera divisão vem do alto. A palavra de Deus que o próprio Paulo vai dizer o seguinte: olha, pode comer a carne que é designada aos ídolos? Pode. Porque não existe ídolo, não existe outro Deus. Consagrou ao Senhor, está liberado. Mas tem gente que não entende assim. Porque tem gente, ele escreveu na igreja de Coríntios, que viveu aquilo. Eles participaram dos cultos dados aos deuses, então para aquilo ali eles vão se sentir ofendidos. Então faz o seguinte, não precisa dividir. Você respeita ele, na frente dele você não coma. E você que não come, se vê alguém comendo, não se escandalize com ele. Olha só. Compreenda, se aceitem. Ah, você acha que mulher não pode usar calça? Ok. Mas então não escandalize ela, mas você que vê a outra, não se escandalize com ela. Se aceitem. Aprendam em amor, mas sejam um. Comunhão. Aquela igreja crescia porque tinha o quê? Comunhão, koinonia. Eles tinham compartilhamento de vidas. Eles entendiam o que é ser igreja, o que é ser corpo, porque a igreja só existe na unidade, só na unidade. Se não tiver unidade, não é igreja, não é. A igreja somos corpo, Cristo cabeça. Por exemplo, está aqui você pega o braço, tira ele existe fora do corpo? Não, ele não existe, não subsiste, de maneira alguma. Se você tirar o dedo da mão, um pé, acabou. Ele só existe no corpo, só na unidade. Nós precisamos ter essa compreensão. A igreja ideal, a igreja que Jesus vislumbrou, que Jesus Cristo formatou, a que é fundamentada na rocha, ela vive em koinonia, ela tem unidade, indivisível, nada a divide. Absolutamente nada. O que gera divisão é a incoerência, a inconsistência de pensamento humano. É de nós não aceitarmos uns aos outros, por N motivos, por N pensamentos. Ah, eu entendo que tem que ser azul, não, eu entendo que tem que ser vermelho, então divide. Não parte assim. Nós precisamos suportar, o forte suportando, sendo suporte para o mais fraco. A igreja parte desse princípio. Porque nós precisamos entender o seguinte: somos vários membros. Lógico que cada um tem uma função diferente, mas compartilham a mesma vida. Eu sou destro, a minha mão direita é a que escreve, mas ela não é mais importante que a mão esquerda. Não. A minha mão esquerda ela serve de apoio, de equilíbrio.
para segurar alguma coisa, mas a que escreve é a direita. Ela é mais importante que isso? Não, mas ela compartilha da mesma vida. Quando eu me alimento, quando eu respiro, quando eu recebo a energia do sol, da luz, é para todo o corpo, é para a mão direita que escreve e para a mão esquerda que só segura uma sacola. Os pés estão aqui, ó, só pisando, se sujando ao chão, mas eles que suportam o corpo inteiro. Eles são menos importantes que as pernas que fazem o movimento? Não, eles compartilham da mesma vida. O alimento é para todo o corpo. Eu não me alimento pensando só nos pés, ou só nas pernas, ou só nos braços. Não, o alimento é compartilhado, a vida é compartilhada por todos os membros do corpo. A igreja, koinonia, eles perseveravam nessa koinonia, nesse compartilhamento. Todos os nutrientes que geram vida é compartilhado dentro do corpo. Isto é igreja ideal. Então aquela igreja, quando ela começou a se reunir, eles compartilhavam vida. Eu não tinha uma vida, você ia embora e eu não estava nem ligando para você, se você estava sofrendo, se você não estava sofrendo, se você estava passando fome, se você não estava passando fome. Não, nós vamos compartilhar da mesma vida. Nós somos um só corpo. Um só corpo. Paulo Capelletti, não sei se vocês já ouviram falar nesse pastor, é conhecido como macarrão, porque Capelletti é uma massa, né? Então as pessoas chamam ele de macarrão. Ele mora em Sorocaba, São Paulo, e eu já fui em alguns congressos com ele. O Juninho já foi comigo no Rio de Janeiro com ele. E ele é assim, a história dele é muito forte. Ele, por exemplo, se eu chamar ele para vir pregar aqui em Imperatriz, o hotel que ele vai ficar é a rua. Ele vai dormir com os moradores de rua. Ele dorme com os moradores de rua. Ele prega para os moradores de rua. E lá na cidade dele ele faz isso. E aí quando ele vai pregando, ele sai ajudando o cara a catar lixo nas madrugadas. Aí o cara aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele abraça. Agora você é meu irmão, amém, pronto, vamos embora. Para onde? Para casa. Que casa? Minha casa, você é meu irmão. Você vai morar na rua? Não, você vai morar comigo, você é meu irmão agora. Nós temos o mesmo pai. E ele leva para a casa dele. Morador de rua, travesti, prostituta. A família dele já foi acostumada assim. Mas é um ministério dele, não é? É como nós estávamos lá, eu e o Juninho estavam lá, e tinha uma moça lá que era formada em medicina, e falou, eu quero fazer isso, eu preciso mudar minha vida. Eu falei, calma, conversa com ele. Não é assim, cada um tem um chamado, Deus vai tratar. Mas só para você entender o que é compartilhar. Ele não, na visão dele, quando ele olha o que Deus colocou no coração dele, ele fala, não, eu não posso deixar um irmão meu passando fome, nós somos o mesmo corpo, temos o mesmo pai. Como assim? Como? Lembra que Jesus vai falar, eu tive fome e tu não me deste de comer. O próprio Cristo, cabeça. Quando? Quando tu não fez a um desses pequenos, tu me desprezou. Então nós não podemos fingir ser igreja, um grupo que se reúne, que medita, recebe palavras de empolgação, coisa maravilhosa, e hoje em dia é tudo no escuro, ninguém olha ninguém, vai embora, você nem sabe quem esteve lá dentro. Como é que compartilha a vida? Como? Como é que eu sei da vida do outro? Como é que eu presto atenção no outro que está aqui do meu lado e está pensando em tirar a sua própria vida? Se eu não converso com ele, se eu não me interajo com ele, se eu não compartilho a vida com ele. Igreja, ela persevera na koinonia, no compartilhamento de vida. Ela tem essa unidade, é a força dela, a força da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está na unidade. É inexplicável, é um só, indivisível, mas são três. Você olha os três. Está lá Jesus Cristo, está Deus falando do alto, eis aí o meu filho a quem me compraz, está o Espírito Santo descendo sobre ele. Os três personagens numa única cena, separados fisicamente, mas são um só, indivisível. É a unidade, é a força dele. Uma força inexplicável, mas explicável. Aonde? Na unidade. É por isso que Jesus fala, eu quero que eles sejam um.
A minha glória eu entrego para que eles sejam um, eles percebam isso. Eu quero que eles sintam isso. É o desejo que eu tenho para a igreja, é o que Jesus fala: ter-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu passei para eles perceberem isso. Nós precisamos entender isso. Interessante que quando Jesus vai embora, ele não fica preocupado se você vai passar fome, ele não quer que livre dos inimigos, que destrua o imperador. Não, eu quero que eles sejam um. Eu preciso que eles, Senhor, eu quero que eles sintam isso, para que eles vejam o que é a unidade. Sabe, não é fingir que o outro não tenha, não é que mande embora, não, mande sentar, dê-lhes vós mesmos de comer. A fome dele é a minha fome, a dor dele é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. Irmão, tem gente que se incomoda com a alegria do outro, tem gente que se alegra com a dor do outro. Onde já se viu isso? O que isso tem a ver com koinonia, com comunhão? Então, quando aquela igreja perseverou, quando aquela igreja cresceu, é porque aquela igreja era a igreja ideal. Porque eles escutavam a doutrina, o que comandava e doutrinava eles eram as palavras de Jesus, e isso transformou a vida deles, e eles começaram a compartilhar o quê? Vida. Vida. Não é só um ajuntamento de pessoas, é um corpo que compartilha o quê? Vida. Eu não consigo dormir sem lembrar das pessoas, do corpo, sem saber da dor que o outro está sentindo. Não pode. Tem gente que me pergunta assim: pastor, tu se incomoda tanto, por que tu pede para a igreja? Por que o senhor mesmo não faz? Porque nós somos corpo, querido. Nós não entendermos isso, nós não percebermos isso. Eu escutar uma mãe mandando um áudio para mim: pastor, me manda R$5 para mim comprar um mingau para dar para mim, que ele não está tendo o que comer. Essa semana, pastor, eu vou desistir, acho que eu vou esperar ele morrer, porque não come nada. É um meninozinho mais novo do neto dela, a irmã Graça. E aí, isso não vai me incomodar? Humberto visitou ela esses dias, ficou assim, misericórdia. Uma avó que não tem mais condições físicas de trabalhar cuidando de 9 netos, ao qual a mãe desses netos tem problema mental. Os irmãos, homens, os filhos dela, todos morreram. E aí isso não me incomoda. Eu vou dormir tranquilo. Eu não vou compartilhar minha vida com ela. E aí? Então nós precisamos entender que a igreja, ela prospera no caminho do Senhor quando ela pratica koinonia, quando ela compartilha vida. É na comunhão, é na koinonia, no compartilhamento de vida que a igreja se torna o quê? Perfeita. Que ela tem harmonia. Os músicos vão entender isso. Quando você toca uma música, se não tiver harmonia, não sai. Fica desconecto. É a igreja. Quando você vê a igreja desconecta, é porque está faltando o quê? Harmonia. Está faltando o quê? Koinonia, unidade, união. É nessa unidade que a igreja se torna forte, invencível, e as portas do inferno não prevalecerão. Contra quem? Contra a unidade da igreja, contra a igreja. Igreja é unidade. Igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem num local. Igreja é unidade. A gente não tem divisão. Somos uma só igreja, um só corpo de Cristo, do mundo inteiro. Nós nos unimos em oração, no caminhar, no amar uns aos outros. E é aí que está a força, aí que está a força que deixa essa igreja absolutamente invencível. A unidade é o segredo dessa força da igreja. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele vai falar o cordão de 3 dobras, que todo mundo fala. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2, eles conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A igreja de Cristo é invencível. Você imagina?
2, já consegue brigar. 3, e a igreja? Uma só. Eles se entrelaçam de uma forma tal, eles compartilham a vida de uma forma tal. Então não dá para mim viver a minha vida regaladamente, sem me preocupar com a pessoa que está à minha porta e os doentes, feridos, sobrando só os cachorros para lamber as feridas dele. E eu fingi que isso não tem nada a ver comigo. Eu vou viver a minha vida. A palavra diz que ele viveu regaladamente. Isso é uma história real que aconteceu. Regaladamente significa forma feliz, curtia, tudo que ele queria ele tinha. As melhores roupas, as melhores comidas, os melhores restaurantes, tudo. E o outro passando fome. Vocês sabem o destino de cada um. Por quê? Não tinha koinonia. Não tinha comunhão. A igreja primitiva tinha. A igreja primitiva tinha. Era tanto que no começo, o que eles faziam? Quando eles foram se reunindo, eles meio que não tinham assim uma forma, eles iam, colocavam aos pés dos apóstolos e iam repartindo conforme a necessidade de cada um. Não é que eu peguei agora aqui 1 milhão e vamos dividir, nós temos 100, vamos dar um valor X para cada um por igual. Não, é conforme a necessidade de cada um. E assim eles iam fazendo. Depois eles foram percebendo e entendendo, quando eles foram se organizando mais, eu não precisava vender, eu trabalhava. Por quê? Porque Deus a um dá 5, porque ele tem condição de administrar 5 talentos. A outra ele dá 3. Cada um tem a sua condição, mas o pão é nosso. Olha como é que Jesus Cristo ensina a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Aí Deus dá o pão a você. Ele te abençoou. Por quê? Porque você tem uma capacidade administrativa de empenhar melhor que o outro, uma condição que a vida te colocou ali. Aí ele te deu o pão. Filho, é nosso, você tem irmãos. Pai nosso, pão nosso. Por isso que bem-aventurado é dar. Por quê? Porque Deus te abençoou. Opa, aqui, irmão, vamos compartilhar. Por exemplo, hoje nós aprendemos na EBD. Gente, a EBD está assim, eu estava conversando com o irmão Cláudio, Humberto está sendo um instrumento de Deus. E a gente aprendeu que a respeito de compartilhar, de oferta, tudo isso, você não tem que dar o que você não tem. Aquele que tem muito não fica sem nada, e o que tem pouco não falta. É por igual. Eu dando não para faltar para mim, para nós sermos iguais. É como a pessoa falou: estou com fome. Então eu tenho um prato. Eu já expliquei isso para você. Tem gente que fala assim: não tenho condição de dar. Eu falei: tem. Todo dia no seu almoço, olha o teu prato de comida. Divide ele. Você vai morrer se comer só a metade? Não, mas você vai dar vida para muita gente com aquela outra metade. Você tem condição de dar. Tem. Você tem quantos sapatos em casa? Você precisa de todos aqueles? Tem gente que não tem nenhum. Quantas camisas? Para a gente fazer isso, é porque a gente não para olhar. É porque o que está acontecendo com o mundo? O texto sagrado diz assim: primeiro, que as pessoas não vão mais suportar ouvir a sã doutrina, a doutrina de Cristo. Não vão querer. Aí vão juntar para si pessoas que vão contar fábulas para ela. E também, no final do tempo, as pessoas não vão querer mais compartilhar a vida. Estou me lixando para a sua vida. Eu vou me tornar amante de mim mesmo. Eu estou preocupado comigo. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. O que a vaidade é? É esse sinal. Por que o mundo está ficando cada vez mais vaidoso? Amante de si mesmo, porque eu não estou preocupado com o outro. Estou preocupado comigo. Imagina, preste atenção, o que você gasta com a tua vaidade. Não estou falando necessidade. Você imagina o tanto de gente que não tem absolutamente nada, o básico, que você gastando com coisas fúteis.
O que é coisas fúteis? Que não é relacionado à vida, à existência. Esse é o significado de coisas fúteis. E aí? Como que você acha que o Pai olha? Como que a igreja cresce nisso? Então a igreja ideal é a igreja que compartilha a vida, é a igreja que tem unidade, a igreja é invencível, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Agora a igreja que é egoísta, que vai lá só para receber a palavra para ele, para ter um ânimo para ele, para curtir um louvor gostoso, não é igreja. Quantas a gente já viu no Brasil se levantando? Cadê? Estão aonde? O que o texto sagrado diz? Que são ventos de doutrinas. Quantas? Os mais velhos conhecem, lá de trás, que era moda, sempre tem. Cadê? Mas as igrejas que fazem isso, que perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, estão até hoje firmes. A igreja de Cristo está firme aí. Mas essas doutrinas que se levantam, sabe, porque são palavras que estão direcionadas a você, não à igreja. Você já pensou você ir num lugar onde você só vê o pastor, o foco, a iluminação está toda para ele, você não quer saber? Está errado, querido. Como assim? Como é que eu não sei quem está do meu lado, eu não conheço a pessoa que está do meu lado? Como é que eu não me importo com quem está ali? Uai, mas não somos igreja. Koinonia. Não existe igreja sem koinonia, sem comunhão. E comunhão não é ajuntamento. Comunhão não é conversar com o outro. Comunhão é compartilhar a vida com o outro. A vida com o outro. Então, esse é um dos pilares fundamentais. Ele só vem através da doutrina correta. Se eu não tiver a doutrina correta, eu não consigo ter essa comunhão. Isso é fundamental. Esse pilar, a comunhão, ela dá forma. Sabe? Como é que vai construindo? Como é que a gente vai percebendo a imagem de Cristo? A doutrina dele, as palavras dele, a comunhão, vai formando, vai começando a dar forma, vai visualizando a igreja ao qual Jesus Cristo falou sobre esta rocha edificarei a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja ideal, verdadeiros seguidores de Jesus, cristãos, a igreja que persevera na doutrina que Jesus deixou, no compartilhamento de vida, na comunhão, koinonia, e como nós vamos ver no próximo domingo, no partir do pão e depois na oração. No que vem nós vamos ver o que é isso, partir do pão. Porque quando a gente percebe koinonia, compartilhamento, já está isso aí dentro. Partir do pão não é o que a gente pensa que é. É na koinonia que eu compartilho com você a minha vida, o meu conhecimento, a minha força física, sabe? O meu abraço, o meu pão físico. Então ele não está falando duas vezes. Domingo que vem nós vamos meditar nisso aí. É outro pilar absurdamente necessário. A igreja não existe sem isso aqui. Na realidade ela não existe sem esses 4 pilares. Não existe. Essa igreja ao qual Deus pega e manda as pessoas, vá para lá, vá para lá, vá para lá. É o próprio Deus que acrescenta as pessoas a serem salvas. Que Deus possa operar nos nossos corações, que nós possamos entender isso. Medite. Vá na palavra de Deus. Isso fica no YouTube. Vai lá de novo. Eu mesmo, eu escuto todas as mensagens de novo para escutar o que Deus está falando e eu vou anotando de novo e meditando. Queridos, nós precisamos ter o hábito de termos alimento saudável. Sabe, eu nunca esqueço, eu comecei a gostar de cozinhar porque a Letícia, minha filha mais velha, passou no vestibular muito nova, só que passou para longe, para Gurupi, 800 quilômetros daqui. E ela foi morar sozinha lá no começo, ficou numa pousada, depois um kitnet, um apartamentozinho só para ela e uma colega. Aí eu fui visitar. Quando eu fui visitar, eu falei, misericórdia,
A comida era aquela comidazinha, sabe? Comia rápido de qualquer jeito. Eu falei, não. Aí eu peguei, fiquei uma semana lá, cozinhei 7 dias comidas diferentes. E ela foi levando as colegas dela para lá. E daí de lá para cá, não parei mais. Também não aprendi, mas sou insistente e continuo cozinhando. Mas tem que ter uma boa alimentação. O corre-corre da vida faz com que a gente se alimente mal. O Juninho é impressionante. Quando ele senta para comer, ele é devagarzinho. Ele come, lentamente, chega mais devagar, e muito, ele come. Queria a mesma coisa no alimento mais necessário que tem a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a nos alimentar. Não podemos ficar nesse fast food que estão nos oferecendo aí espiritual. Palavras prontas. Não, Deus me entregou. Deus não usou esse vaso. Não é o melhor para assim, a pessoa mais preparada, mas Deus usa os que não são. Não foi Ele que usou para vocês. Vocês não estão aqui. Vocês acham que vocês estão aqui por quê? É pela vontade de vocês? Não. Não há uma folha que quer que se balance, que chacoalhe, que caia, um fio de cabelo, que não seja do consentimento de Deus, do projeto de Deus. Se nós estamos aqui é porque Deus colocou e Ele queria falar conosco. Então Ele deu essa palavra. O que eu tenho que fazer? Meditar nessa palavra. Medite, entenda o que é comunhão, o que é koinonia, a oração de Jesus pedindo que nós sejamos um. Perceba o próprio Cristo agindo como se fosse um só, compartilhando a sua própria. Quer um exemplo maior? O que Jesus compartilhou com todos nós? A própria vida dele. Ele entrega a própria vida para que tenhamos o quê? Porque nós estávamos, o que Efésios 2 diz? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus é a própria vida. O que Ele faz? Ele compartilha para que todos tenham vida. Koinonia perfeita de Cristo. Então é muito necessário para que a gente perceba o que é ser igreja, a igreja ideal de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Domingo que vem, se Deus assim permitir, nós vamos entender esse outro pilar que é fundamental para as nossas vidas como igreja. Feche seus olhos aí, querido, e abra o seu coração.